Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvesce Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente, para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então, subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. A palavra de hoje nos conta que Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. E quando entrou na barca, o vento se acalmou. E que os discípulos estavam apavorados e assustados. Mas por quê? Disse o Evangelho, porque eles não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Você se lembra da cena dos pães de ontem? Jesus encontrou-se com um povo numeroso e encheu-se de compaixão, ensinou muitas coisas e no fim do dia repartiu 5 pães e 2 peixes com todo mundo. Foi uma refeição tão farta pelas sobras que se recolheram, e quando tudo terminou, Jesus obrigou os discípulos a tomarem a barca e irem a uma cidade do outro lado do mar, o grande lago da Galileia. Depois que despediu o povo, Jesus foi rezar no monte. Mas a travessia do mar da Galileia na barca foi se complicando. Escureceu, o vento foi ficando forte e contrário, e pelas 3 da madrugada, eles já estavam cansados de remar, viram um vulto andando sobre o mar, vindo na direção deles. Foi um medo só, pensaram que fosse um fantasma. Jesus, de onde ele estava, gritou: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo não." Jesus se aproximou, subiu na barca e ficou com eles. O vento cessou e a viagem foi tranquila. Mas os discípulos estavam pasmos, muito espantados. O que aconteceu com os discípulos? Nós podemos resumir que foram 2 coisas. Primeiro, eles não estavam conseguindo atravessar o lago por causa da escuridão e do vento contrário. E segundo, eles não reconheceram Jesus, que foi ajudá-los, por causa do medo que eles estavam possuídos. Eles remavam noite adentro e não conseguiam avançar. Essa travessia na barca, esse fato deles remar e remar e não conseguir avançar, é uma representação
da missão que Jesus lhes confiou. Representa também as dificuldades que experimentamos hoje no cumprimento da nossa missão. As dificuldades vinham de fora, era a ventania, mas vinha deles também. O medo da escuridão. Eles podiam ter pensado: gente, ontem nós vimos aquele povo na mesma situação, ovelhas sem pastor, enfrentando a ventania da dispersão, da doença, da fome. E nós vimos, Deus mandou um pastor para cuidar do seu rebanho. Jesus ensinou e alimentou aquele povo todo. Ele não nos abandona. Deus está conosco. Mas eles não tinham aprendido a lição dos pães. Aí, Jesus, com pena deles, vai em seu socorro, andando sobre o mar. Mas eles conheciam as Escrituras. Eles sabiam que só Deus é quem anda sobre o mar. Já tinham ouvido isso no livro de Jó. Só Ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Mas, ao verem Jesus, que vinha sobre as águas, eles quase morreram de medo. Não tinham aprendido a lição da multiplicação dos pães. Em Jesus, age o próprio Deus, na sua grandeza, no seu poder. O que Jesus disse? Sou eu. Não tenhais medo. Sou eu. Uma palavra que se repete na Bíblia como uma apresentação do próprio Deus. Então, contando a história da travessia do lago, naquela noite de ventos fortes, o evangelista Marcos comentou que os discípulos não tinham compreendido o que acontecera com os pães. Não tinham aprendido a lição dos pães. Estavam com o coração endurecido e não entenderam pelo menos duas coisas. Primeiro, que Deus não abandona os seus filhos. Foi o que Jesus tinha explicado e mostrado na prática. Deus, no seu amor de Pai, não dá as costas ao povo escolhido, ao povo necessitado, nem desampara os seus filhos nas travessias difíceis. E a segunda coisa que eles não entenderam é que Jesus é Deus. É o próprio Deus que vem em nosso auxílio. De fato, mesmo depois da morte de Jesus, não foi fácil para os discípulos se convencerem da sua ressurreição. E quando não se crê no poder de Deus, que nos liberta do mal e da morte, vive-se com medo.